Tchau, bem-vindos ao Teodora, e nesse vídeo eu vou te dar dicas para como planejar o seu mochilão. Você pode fazer o seu mochilão de diversas maneiras diferentes, você pode fazer uma viagem totalmente planejada com tudo já reservado, ou você pode fazer algo totalmente espontâneo e decidir tudo durante a sua viagem. Se é a sua primeira vez fazendo um mochilão ou conhecendo um lugar diferente, eu recomendo que já tenha algumas coisas reservadas ou algumas coisas já planejadas. Mas vamos para as dicas. E a primeira coisa é saber qual é o seu orçamento, quanto tempo você tem para viajar e qual destino você quer conhecer. Uma está ligada com a outra, porque dependendo de quanto tempo você tem, você pode aumentar ou diminuir o seu orçamento. E também dependendo do tempo que você pode viajar, vai depender do destino que você vai escolher. Por exemplo, se você tiver uma semana para viajar, não tem por que você ir para a Ásia, porque você vai perder muito tempo da viagem só indo para o lugar e voltando para o Brasil. Então, se você tem pouco tempo, procure lugares mais próximos do próprio Brasil ou alguns lugares na América do Sul. E dependendo do seu orçamento, você vai aumentar o tempo de viagem ou pode diminuir o tempo que você terá de viagem. Por exemplo, caso você queira conhecer a Europa, que é um lugar um pouco mais caro, o seu orçamento tem que ser um pouco maior do que quando você for conhecer a América Latina, por exemplo. Então, dependendo do seu orçamento que você tem para conhecer a Europa, vai determinar se você vai poder ficar 2, 3 ou 4 semanas conhecendo alguns países por lá. Então, essas 3 coisas são os principais para você começar o planejamento do seu mochilão e decidindo qual vai ser o seu destino e quanto tempo você vai ficar nesse lugar. E a segunda coisa é saber quais são os principais destinos que você quer conhecer. Quando você já souber, qual região você quer conhecer, por exemplo, a Ásia, a Europa ou a América do Sul, depois disso você vai tentar descobrir qual é o principal destino que você quer conhecer nesta região. Por exemplo, se você quer muito conhecer a Itália ou a Espanha na Europa, ou se você quer conhecer muito a Tailândia, ou se você quer conhecer muito a Argentina. E dentro desse lugar você tem que ver qual é as principais cidades que você quer conhecer, porque assim você vai conseguir montar muito melhor o seu roteiro. E a terceira coisa do planejamento é montar o roteiro e o trajeto de viagem. Quando você já souber então quais são os lugares principais que você quer conhecer durante a viagem, você vai conseguir montar o seu roteiro. Você então vai, por exemplo, pesquisar quais são as principais atrações turísticas nessa cidade que você quer conhecer. Por exemplo, se você quer conhecer muito Roma, você vai descobrir quais são as principais atrações que você quer conhecer lá, para poder descobrir então quantos dias você vai querer ficar nesta cidade. E sabendo quantos dias você vai ficar em cada cidade, você consegue montar o seu roteiro. E caso sobre dias, você pode acrescentar destinos diferentes durante sua viagem, que daí é muito importante você montar um trajeto para você poder visitar lugares que sejam próximos dos lugares que você já tinha planejado antes. E outra coisa também é, caso você exceda os dias que você iria poder viajar, você vai ter que retirar alguns dias que você gostaria de conhecer em cada cidade. Uma coisa importante do trajeto também é que assim você consegue montar melhor e descobrir quais destinos você também poderia conhecer durante uma viagem, além desses principais. Você pode ver se você vai começar a viagem pelo norte, se você vai começar a viagem pelo sul, assim você vai poder caminhar. Agora assim você vai poder conhecer outras cidades que passem por esses destinos principais ou que sejam próximos. Por exemplo, você quer conhecer muito Roma e você vê que Florença é ali perto, Veneza é ali perto, tem Milão, que não é muito longe. E daí então você coloca esses outros destinos que você gostaria de conhecer, mas não são os que você mais quer conhecer, mas que eles conseguem caber dentro do seu roteiro. E a outra coisa que é muito importante do trajeto, montar ele certinho, é para conseguir descobrir de qual cidade você vai comprar a passagem aérea. Às vezes você, por exemplo, começa a viagem em Madrid e vai também para Roma. Você pode ver qual dessas cidades as passagens aéreas são mais baratas, assim você começa a sua viagem dessa cidade. Geralmente você vai comprar passagem que a ida e volta seja do mesmo lugar, então você precisa planejar todo o trajeto para que você saia e entre no país pela mesma cidade. E uma dica quando você estiver montando o seu roteiro é ver quais atrações turísticas precisa ter o ingresso comprado antecipadamente. Alguns lugares, por ser muito visitado, que as pessoas procuram muito, como por exemplo a Torre Eiffel, o Coliseu, você precisa comprar com antecedência para não correr o risco de chegar lá e ficar horas em pé numa fila, perdendo tempo de viagem, perdendo tempo que você estaria conhecendo uma outra coisa. E como eu estava falando do trajeto da sua viagem, o próximo passo importante é descobrir o transporte entre as cidades que você vai conhecer.
Tem lugares que você pode viajar de avião, de ônibus ou de trem. Às vezes você descobre que em alguns lugares você consegue viajar de ônibus e é mais barato, assim você consegue economizar um dinheiro. E às vezes se você faz uma viagem noturna, você não tem que pagar acomodação. Eu já fiz isso algumas vezes durante as minhas viagens. Às vezes você prefere também viajar de trem para ter uma experiência mais gostosa, para poder aproveitar a vista, a região melhor. Ele pode ser um pouco mais caro, mas também é uma ótima oportunidade, uma ótima opção para sua viagem. E se você for de avião, você pode ter uma viagem muito mais rápida, dependendo para onde você for. E dependendo, tem algumas companhias aéreas low cost que também podem ser baratas. Então é muito importante você saber bem o trajeto e o roteiro que você quer para a viagem, para você saber quais transportes você vai usar e também para você saber quais os valores desses transportes, se você precisa comprar com antecedência ou não. E sabendo desses valores, você vai ter uma ideia melhor do quanto você vai precisar gastar nessa viagem. Bom, e o próximo passo são as hospedagens. Para não ter nenhum problema e já ter mais tranquilidade durante a viagem, é bom você já ter as hospedagens reservadas. Caso você queira fazer uma viagem espontânea, daí você acaba resolvendo isso durante a viagem. Uma dica muito importante: se você estiver viajando em alta temporada, eu recomendo que você já reserve todas as suas hospedagens com antecedência, porque em alta temporada a chance das hospedagens estarem lotadas é muito grande. Então corre o risco de você ou ficar com hospedagens muito caras como a única opção, ou você ficaria com hospedagens que às vezes nem são tão boas e que você provavelmente não ficaria, mas acaba tendo que ficar porque não tem outro lugar. Então se você for viajar em alta temporada, é bom já ter tudo reservado antes para não ter nenhum problema. Outra coisa importante para planejar a sua viagem é saber o câmbio local do lugar que você estiver indo viajar. Isso é muito importante para você se planejar, para você saber qual é a moeda que você tem que levar para o lugar. Por exemplo, se você for viajar para a Europa, você vai levar o euro, claro. Se você for viajar para os Estados Unidos, você vai levar dólar. Mas existem outros lugares que não compensa levar a moeda local e sim levar, por exemplo, o dólar e trocar o dólar lá nesse outro país. Eu fui para o Peru e no Peru compensava mais eu levar o dólar do que levar o real ou comprar os soles aqui no Brasil. Por que isso? Porque como essas moedas não é uma moeda que as pessoas comprem muito, então não é todo lugar que vai ter essas moedas, não é toda casa de campo que tem essas moedas lá o tempo todo. Então a taxa de conversão vai acabar sendo um pouco mais alta do que realmente deveria ser. E às vezes pode ser mais difícil, porque às vezes você tem que reservar antes, você tem que fazer um pedido para essas moedas. Por isso é importante você saber qual é a taxa de câmbio de cada lugar, para você se programar direitinho como você vai comprar cada moeda. A próxima coisa que é muito importante é o seguro viagem. Então, seguro viagem é uma coisa muito importante para qualquer viagem que você fizer, não apenas um mochilão. Mas hoje em dia já existem alguns planos que são feitos pensando exatamente nas pessoas que estão fazendo mochilão. Por exemplo, a pessoa que faz mochilão, ela viaja muito de um lugar para outro, conhece países diferentes em apenas uma viagem. Por isso ele é já pensado nessa ideia de quem está fazendo mochilão. Bom, e a próxima parte de quando você já tem tudo planejado, já está tudo comprado, é fazer o seu mochilão. A primeira coisa é você precisa saber se você vai querer despachar as malas durante as viagens ou se você quer fazer uma viagem apenas usando como mala de mão. Porque se você faz apenas como mala de mão, tem algumas outras regras, como de tamanho e pesos. Caso você queira despachar, você não se preocupa tanto com isso, mas acaba ficando mais caro, já que são cobradas taxas em algumas companhias aéreas para despachar as malas. Eu vou fazer depois um vídeo falando algumas dicas para você viajar apenas com bagagem de mão, então se você se interessa e quer saber mais sobre isso, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações, assim você vai ver quando eu postar esse vídeo. Bom, e o último item é saber se o lugar que você está indo viajar necessita de alguma vacina ou de visto para visitar o país. Existem alguns países que nós brasileiros precisamos de visto, então é sempre bom verificar se é necessário. Não é só os Estados Unidos, existem vários outros países que nós precisamos tirar o visto, então é importante você já pesquisar e saber com antecedência se você vai precisar tirar o visto, porque às vezes pode demorar um pouco de tempo. E além disso, existem alguns países que é necessário comprovações de vacina para você poder visitar. Então é sempre bom você conferir essas coisas, assim você não vai ter nenhum problema quando estiver lá chegar no lugar, porque imagina você chegar lá e não tem essa comprovação de vacina, você tem que voltar por causa disso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e das dicas. Se você está planejando um mochilão e ainda tem algumas dúvidas, deixa aqui no comentário para eu te responder e poder te ajudar. E se você já fez um mochilão, quais coisas você acharam super importante para que não tivesse nenhum problema durante a sua viagem? E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações e deixar aquela curtida aqui nesse vídeo. Tchau, até o próximo vídeo!